Quem é o liberal José Fux, que virou bolsonarista, como muitos, né? Novo colunista do UOL e que constrangeu Daniela Lima. É importante saber quem são essas figuras da nossa extrema-direita. Vamos saber mais sobre isso com o Pedro Zambarda, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Pedro Zambarda já chegou com assunto leve, assunto tranquilo, assunto gostoso no plantão de hoje. Me fale, quem é José Fux e o que ele fez para constranger Daniela Lima, hein? Para não confundir, não tem nada a ver com Luiz Fux, não tem nada a ver Luiz? com... Luiz F! Foda-se! Exatamente, não tem nada a ver com ele. O Zé Fux, gente, é um jornalista que era da revista Exame, que conheceu alguns colegas em comum e fez a trajetória de boa parte dos liberais, Ana Lesnovska, assim como o Leandro Ruschel. Você ganha dinheiro na Bolsa de Valores, ganha dinheiro vendendo ativos, aposta no Jair Bolsonaro e fica muito rico. E não à toa o cara virou um jornalista bolsonarista. Vamos trazer o corte dele e aí eu vou trazer quem ele é. E sabe o que é bizarro, Ana? Eu não menciono ele, a gente fez um... Falha minha, tá? Porque no meu texto eu falei sobre ele. A gente fez um especial aqui no Meteoro Repórter, sobre o Gabinete do Ódio. O José Fux, apesar de bolsonarista, foi uma das primeiras pessoas a denunciar o Gabinete do Ódio. A imprensa, cara, é essa. Eles denunciam mal e aí depois eles vão lá e fazem negócio com ele. É uma coisa maravilhosa isso. Mas vamos trazer aqui, então, o comentário brilhante deste senhor bem apessoado. Não, bem apessoado não. Coitada dele. Só vai favorecê-los. Acho que o presidente Lula, ao vetar, ele foi um ato de crueldade até, de vingança. Vetar anistia para golpista. Ato de crueldade do Lula. Vamos lá. Gratuita. Contra pessoas que invadiram prédios públicos e quebraram coisas lá com paus e pedras e que não tinha uma arma, não tinha nada. Nem branca, né? Nem arma branca. Então, acredito que seria um ato de justiça. Eu tendo a concordar, de forma geral, com a análise que o deputado Paulinho fez e fui um pouquinho além na cara da Dani sobre como esse problema deveria ser abordado pelo presidente. A questão é que a dosimetria também alcança, né, os organizadores, eles planejaram, né, inclusive, mortes, né, do presidente Lula, do vice-Alckmin e de outros tantos. Mandar um abração pro Diego Sarza, que como sempre arrasando pra caramba, e coitado dele, da Dani e do Ricardo Couto, escutando esse senhor. Vamos lá. Couto. Eu queria que o Fux explicasse isso. Ele falou no suposta tentativa de golpe, né? Depois de tantos meses de julgamento, que nós acompanhamos pela televisão, com tantas provas que foram apresentadas, ainda dá para falar em suposta tentativa de golpe? Porque se tivesse dado certo, a gente não estaria aqui hoje conversando livremente sobre isso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor esse teu entendimento sobre o julgamento do processo do golpe. Eu acredito, Couto, que há muita controvérsia em relação a isso. Eu acho que não está longe de ser um consenso que os ritos processuais, que os códigos legais e que a Constituição foram respeitados nessas ações, nas investigações e nos julgamentos. Há ex-presidentes, há ex-ministros do Supremo que compartilham da visão de que não houve tentativa de golpe. Há juristas conhecidos de várias tendências que falam a mesma coisa. O próprio ex-deputado Aldo Rabelo é um dos que compartilha dessa opinião, não é propriamente um bolsonarista, um cara que militou a vida toda no PCdoB e que agora está navegando por outras siglas. O deputado Miro Teixeira, o ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Supremo, ex-relator da Constituinte Nelson Jobim, ele chegou a afirmar isso também, que o que houve foi um quebra-quebra. Depois ele recuou em função de ser hoje conselheiro do Banco BTG, que tem interesses ali em Brasília e relações com ministros do Supremo. Mas ele falou isso. Eu mesmo publiquei a informação, uma coluna sobre esta fala do Nelson Jobim. Deixa eu explicar por que eu estou falando desse senhor aqui, e esse é o problema todo, Ana. A fonte dele, ex-conselheiro do BTG. Gente, a gente precisa tirar da cabeça uma coisa. Por que o Tarcísio provavelmente vai ser o candidato sucessor do Bolsonaro? Tem banqueiro na jogada, gente. Tem banqueiro que abraça o discurso do seu Zé Fux.
tá? Que tá dizendo que não foi golpe. Ah, eram os doidinhos, é a véia que cagou na mesa do Alexandre de Moraes. Ah, que o Bolsonaro tem a ver. Não, porque eles gostam do Bolsonaro, principalmente essa galera, a turma gosta de um jargão que o Paulo Nogueira Batista, que foi do Banco dos BRICS, ele fala, a turma da bufunfa. A turma da bufunfa não gosta do Bolsonaro. Não é paixão. Mas é negócio, gente. Quando eu falo que o Zé Fux é um jornalista bolsonarista, é que ele é pior até do que os caras ideológicos. Porque ele tá nessa pela grana. Ele não é um amador. É um cara que tá aí jogando esse jogo porque tá interessando gente do BTG. Aí me vira o Reinaldo Azevedo e pergunta no ON, fala, André Esteves, o senhor quer derrubar o Alexandre de Moraes? Porque não é possível essa montoeira de reportagem off. E é uma coisa que a gente precisa denunciar aqui, gente. Não é só o louquinho da bandeira do Brasil. Tem gente, trader de mercado, que tá enfiado até com PCC. Tá, gente? É por isso que eu tô contando a história desse senhor. O DCM deu uma resumida na nota, inclusive os fundadores do site conhecem o Zé Fux, tá? Então a gente sabe de quem a gente tá falando. Novo colunista bolsonarista do UOL, Fux cria climão com Daniela Lima. Vamos lá. Recém-contratado pelo UOL, o jornalista José Fux causou um climão durante o UOL News ao defender a tese bolsonarista de punição aos golpistas seria uma tentativa de vingança da esquerda, diante de Ricardo Cocho e Daniela Lima, que explicaram por que ele estava errado. Na última quinta-feira, dia 8, o simbolismo aos 3 anos dos atos no Palácio do Planalto, o presidente Lula vetou o PL da dosimetria, que beneficiaria Jair Bolsonaro e seus aliados. Fux descreveu essa ação como cruel. Acho que o presidente, ao vetar, em ato de crueldade e de vingança gratuita contra as pessoas que invadiram os prédios e quebraram as coisas com paus e pedras, mas não tinha uma única arma, justificou o colunista. Daniela Lima, que não conseguiu esconder algumas expressões de descontentamento, explicou que em casos como a da Débora do Batom, para variar ele falou da Débora do Batom, a sentença não é por conta da pichação, gente. A sentença é por participação de uma trama e mentira nos depoimentos. Aí é o seguinte, Ana, e isso é uma coisa que eu até revelo um pouco do meu... Eu fiz um trabalho que marcou a minha carreira, inclusive eu fui finalista do... Eu não tô dando carteirada, tá, gente? Eu tô só explicando. Eu fui finalista do Prêmio Comunique-se porque eu fiz um especial sobre o Gabinete do Ódio, que eu fiquei 1 ano apurando esse negócio. E eu sei as primeiras pessoas que denunciaram o Gabinete do Ódio do Bolsonaro, e não foram pessoas da esquerda, foram pessoas da direita. E aí eu lembro nessa reportagem que eu publiquei em 29 de setembro de 2021, que eu vou falar para vocês aqui, tá? As fontes dessa matéria são todas de direita ou extrema direita, tá? Eu fiz um deep dive nessa matéria. Porque assim, o Gabinete do Ódio do Bolsonaro, ele não tinha esse nome que nós passamos a dar e eles adotaram. Ele era um grupo de WhatsApp chamado Internet Livre, que tinha gente libertária e liberal. Aí eu fiz um perfil desse grupo, que tinha bem poucos registros. A minha fonte, na época, apontou as hashtags que eu consegui encontrar todos os integrantes. Sabe quem tava lá? Todos os integrantes do MBL. Ah, que bom. Que toda turminha bacana, entendeu? Que ajudou a eleger o Bolsonaro, mamãe falei, o Renan, gente que nem mais faz parte do MBL, eles estavam todos juntos no grupo que depois gerou o gabinete. Aí, onde entra o seu Zé Fux na história? Vou dar um search aqui. Como é que surgiu o nome Gabinete do Ódio? O grupo de extremistas de Bolsonaro surgiu pela primeira vez na imprensa em uma reportagem de José Fux no jornal Estado de São Paulo, em março de 2019. Eles eram chamados de Rede Bolsonarista Jacobina, que eles guilhotinavam as cabeças dos traidores, entendeu? Essa era a ideia. Aí depois, outro cara de direita, que inclusive ficou puto, porque eu comecei a dar furos nele, na revista Cruzoé, ex-bolsonarista, em uma longa reportagem de Felipe Moura Brasil, ele chamou os influenciadores jacobinistas extremistas de blogueiros do crachá. Essa reportagem é famosa. Um monte de gente reproduziu na época. O nome Gabinete do Ódio foi dado pela deputada Joyce Hasselmann na CPMI das fake news em dezembro do primeiro ano de Bolsonaro no poder, ou seja, meses depois dessa reportagem do Zé Fux. Aí tem um organograma que eu peguei na época das minhas fontes,
da rede deles na época era o Twitter, né? E aí depois o próprio Facebook depois mostrou um infográfico também da galera que ligava ao Felipe G. Martins, ao Tércio Arnaud, e aí todo mundo ficou sabendo. E aí eu tenho a reportagem original aqui do Zé Fux, ó. Olha que interessante o título. Rede bolsonarista jacobina promove linchamento virtual até de aliados. Como funciona a máquina de difamação operada pela ala mais radical dos apoiadores do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Mas como você vê, né, Ana? O tempo passa, e aí o Lula ganha a eleição, e aí o Zé Fux muda de lado. Pedro, tem um ponto assim, essencial do que você apontou, até mesmo antes de contar a história do Fux, que é esse interesse muito grande que a gente vê surgir e vai ver cada vez mais se expressar, que é o interesse na candidatura de alguém como Tarcísio. Você ia mostrar mais uma coisa antes? Só uma coisa rápida, só. Ele é colunista da Revista Oeste, que é bolsonarista, tá, gente? Que ele entrevistou um psicólogo falando: o politicamente correto se tornou um câncer na sociedade, diz psicólogo nessa revista, absolutamente. Essa informação é importante. É importante isso. É bem importante. Colunista na Revista Oeste significa. E aí tem essa, assim, primeiro, existe um interesse financeiro aí no Tarcísio, a gente tem que ficar muito esperto nisso, porque vai ter muito jornal que vai apoiar, Tarcísio vai ser abraçado, caso seja candidato, vai ser abraçado pela grande imprensa. Tá? Isso é batata, né? Por quê? Porque ele simboliza os interesses de gente muito rica. Tá? A gente já começa a ver esse tipo de abordagem nessa estratégia polemista, assim, né? De trazer esses caras para, às vezes, até mesmo para jornais e para programas que não têm este perfil, mas que agora começam, aos poucos, a incorporar uma galera assim um pouco mais, né, liberaloide e tal. Tô falando de você, João Pinheiro. Começou a trazer essa galera liberaloide assim, que é para ter pontos de vista diferentes e haja uma adequação de discurso aí pro que vai vir para essa campanha eleitoral agora de 2026. Tá? Então tem que ficar muito esperto para isso. A Dani tem toda a razão assim, de se irritar, assim, e isso infelizmente deve acontecer cada vez mais, né? Esse tipo de abordagem assim, tarcisista, que vai tentar vender o Tarcísio como isso já foi feito antes, e vou voltar num ponto que eu falei alguns cortes atrás, né? Isso já foi feito antes. O Tarcísio é vendido como um bolsonarismo moderado, como um bolsonarismo de garfo e faca. Se você deixar ele 5 minutos como candidato, isso se esfacela, porque a moderação do Tarcísio não resiste a 5 minutos, porque você começa a ver toda a atuação dele, atuação especialmente da polícia no estado de São Paulo, toda essa ideia de que o Tarcísio representa um bolsonarismo moderado cai por terra muito facilmente. Por que ele foi retirado da posição de candidato? Para que ele evite esse olhar mais cuidadoso sobre ele, até que esteja em cima da hora, quando ele deve ser abraçado com unhas e dentes e todo o coraçãozinho do mundo pela grande imprensa, porque, de novo, ele representa os interesses do capital, né, de gente muito rica. E essa galera, realmente, para eles, o Bolsonaro só foi um problema porque começou a dar prejuízo. Então, e aí que tá, Ana, veja bem, prejuízo, talvez prejuízo nas aparências, porque uma coisa que eu queria até pontuar o corte terminando com isso, tá? A gente frequentemente fala, o Bolsonaro foi desumano, o Bolsonaro foi negacionista. Sim, ele foi tudo isso, mas assim, essa turma da bufunfa, se quisesse, enquadrava ele. Sabe por que eles não enquadraram ele, gente? Porque eles não quiseram. Porque eles não queriam. Porque eles estavam ganhando dinheiro na época. Exatamente. Tá? Essa turma não tava nem aí, entendeu?
E eles pegam esses jornalistas, a Oeste a gente estava mostrando ali, eu não gosto de mostrar muito porque fazer propaganda da extrema-direita é dose, mas a Oeste tem um financiamento pesado do agro, gente. E aí a gente pode fazer brincadeiras com gado, mas enfim, mas é mais sério do que a coisa vai, entendeu, gente? Esse é o problema. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui nesse corte esperançoso pra cima, ouvindo José Fux. Eu sei que não é esperançoso ir pra cima, mas, cara, é 2026. Se a prepara. gente não olhar pra essas coisas a sério, o bicho vai pegar. Acabou se distrair, gente. Não tem como ignorar. E não que é isso maluquinho vai não, tá, acontecer. gente? É jornalista que sabe apurar. A matéria dele sobre as redes já comunistas tá correta. Exatamente. Vamos lá, ficamos por aqui, voltamos em instantes para mais notícias. O bicho vai pegar do dia. Bora.